Olá pessoal, meu nome é Gé, sou desenvolvedor na Web Serviço e gostaria de apresentar o aplicativo que foi desenvolvido por nós para citrus, para regulagem de barra de herbicida e turbopulverizadores. Então ele já está aqui instalado, é o SOS Citrus. No campo, depois que você baixa, você não tem a necessidade de estar conectado à internet. Então depois que você baixou ele, você vai trabalhar com ele offline. E aqui ele tem as duas partes que ele oferece, que é fazer regulagem da barra de herbicida e fazer regulagem do pulverizador. Então você tem o guia de calibração. Primeira vez que vai usar o aplicativo, você vai precisar do guia de calibração. Aqui ele vai estar explicando, ele vai ter os parâmetros que você vai ter que coletar antes de jogar os valores nos campos para fazer o cálculo. Então tem tudo explicadinho aqui, tudo detalhado. Depois que você viu como fazer essa calibração, você vai para a calibração. No caso aqui, vamos usar um exemplo de ele pede aqui número de bicos iguais da barra sem o TK, tá? O TK eu entendo como TK é o bico da ponta da barra. A maioria das vezes ele é em leque, porque ele vai estar jogando mais para fora da barra para poder estar cruzando esse embaixo do pé de laranja. A hora que o trator voltar do outro lado, ele vai estar cruzando para cá de novo para não ficar o mato, aquela faixa no meio, tá? Então a gente pega aqui o número de bicos, vamos por 8 bicos, um exemplo, uma barra com 8 bicos iguais, vazão em litros de normal, no tempo que o trator demorou para percorrer 50 metros, que esse daqui você vai estar coletando com a máquina, com funcionando já, né? Então vamos supor que você tem 8 bicos, você quer fazer uma média para ter mais garantia, mais certeza, você pode fazer essa média, mas seria a base de o valor de um bico. Então vamos apanhar 300 ml, tá? Mais ou menos um exemplo. Então sempre, no caso 0,300, porque aqui está pedindo em litros. Então vamos usar o ponto e não vírgula também para o aplicativo funcionar, tá, gente? Então se fosse 500 ml, 0,500, se fosse um litro, 1,000, tá? E a vazão do TK, o TK sempre é um pouquinho a mais, né? Vamos um exemplo de 400 ml o TK, tá? E a faixa de tratamento da barra, a barra sua trata quanto? Ah, é 2 metros a sua barra? Então 2 metros da faixa de tratamento. Aí a gente vai calcular o volume. Então aqui você já tem o volume de 280 litros por hectare. Então por aqui, é mais ou é menos que eu preciso, você já tem uma base de quanto que você vai mudando aqui. Não, eu vou precisar de quantos, vamos jogar aqui 350 ml, porque eu quero 320 litros por hectare. Então você pode estar fazendo essa alteração aqui, antes até de estar indo para a regulagem do trator, para saber quanto que você tem que ter cada bico, mais ou menos, né, uma base. E depois disso que você tem essa regulagem pronta, já calibrada, vamos supor que os 320 litros por hectare é o que te interessa, então você vai fazer a cálculo da dose do produto. Então você tem aqui a capacidade do tanque, um tanque de 400 litros, por exemplo, pode ser 2.000 litros, 4.000 litros, aí é de cada da parte, né? E a dose de recomendação do produto. Eu vou pôr aqui 3,5 litros de recomendação por hectare, que é a dose por hectare, tá, gente? Então, litros que o quanto que deu de regulagem do hectare, então são 320, tá? E calcular o produto. Então, aqui a gente tem que usar, nesse tanque de 400 litros, eu teria que estar usando 4 litros e 375 de produto. Então, e aqui ele já fala, seu tanque deverá tratar 1,25 hectares. Esse 1,25 hectares, gente, é a faixa de tratamento. Muitas propriedades já têm esse trabalho feito, então você vai estar tratando. Então, minha quadra tem 5 hectares, um exemplo, mas a faixa de tratamento da barra de herbicida é tanto. Então, isso vai da memória de cálculo de cada um. Então, mas você já tem essa informação. Então, depois disso, você pode pegar o início de novo, né? E aqui a gente tem a parte do fazer a pulverização, regulagem do pulverizador. Então também tem o mesmo jeito, eu tenho o guia, tudo explicando quais os parâmetros que eu tenho que coletar. E depois de ter entendido quais os parâmetros, a gente vai menos cálculo, menos campos até para preencher, né? Então aqui a gente tem a faixa de aplicação em metros, tá, gente? Isso daqui eu preciso de para pulverizadores com dois lados, eu uso a faixa da rua.
Então é o espaçamento da rua, que é a faixa de aplicação. Eu vou usar espaçamento da rua inteira se for o tanque dos dois lados. Se for o tanque de um lado só, estiver pulverizando para um lado só, eu divido isso daí. Vamos falar assim um exemplo de uma rua de 7 metros. Eu vou fazer uma regulagem do tanque de um lado só. Eu vou usar 3,5 metros, tá? Então eu tenho volume por bicos. Um exemplo, vamos por 1,230 ml, 1 litro 230, sempre usando ponto. É um bico total, vamos por 22 bicos aqui. E vou calcular a vazão. Ele já vai me dar a vazão por hectare de quanto eu vou estar gastando se eu usar nessa parte da vazão. Aí você tem aquele mesmo processo. Você pode estar diminuindo aqui talvez o resultado, se não é o resultado que você quis, até chegar na onde que você quer. Então aí você ajusta depois a regulagem da pressão ou o bico pela vazão que você tem interesse em trabalhar por hectare. Depois disso, você tem a opção também de calcular quanto que você vai estar gastando por planta. Aí você usa o espaçamento entre rua total e o espaçamento entre planta. Vamos por aqui um exemplo 3,5 e calcular esse volume. Que vai estar falando já para você que você usará 3,3 litros e 70 ml por planta. Então ele te dá essa informação também. Você tem a opção de estar usando ele no campo, sem internet, tudo. É um aplicativo para regulagem. Então você tem na barra de herbicida e no pulverizador de um jeito fácil no campo. A gente tem a versão, essa versão no caso é gratuita. Eu vou estar deixando o link para download. Você pode estar usando ela sem custo nenhum. Ela vai com a logo nosso no caso. E caso você, a empresa sua, tenha interesse em ter a sua logo, acrescentar algo mais, algum recurso diferente, a gente também faz essa modificação e faz assim a parte visual com a cor da sua empresa, no caso, como que seja de seu interesse. Esse está disponível gratuito, você pode baixar, vou deixar o link. E qualquer dúvida também que você baixar, para a gente poder estar melhorando o aplicativo também, qualquer crítica também é muito bem-vinda para a gente poder estar melhorando na questão do aplicativo para futuramente. Hoje ele está disponível somente para Android, no caso a gente não desenvolveu ele para iOS ainda, mas a gente tem projeto para isso também. Qualquer crítica ainda também e obrigado pela atenção.